Brasil vem melhorando a sua pecuária a cada ano. Já somos os maiores exportadores de carne do mundo, mas ainda estamos longe de sermos os melhores em carne de qualidade. E para falar mais sobre isso, estou aqui na Embrapa Gado de Corte com o pesquisador Antônio Rosa. Antônio, obrigado pela presença. Fala pra gente um pouco quais são as perspectivas dessa pecuária brasileira que tanto avança, mas pode avançar muito mais. Obrigado, Pilar, mais uma vez ter você aqui conosco na Embrapa. A comunicação rural é uma parceira fundamental para as instituições de pesquisa. Então, realmente, nós, revendo um pouquinho da nossa história, a gente percebe um ganho extraordinário, né? Melhoramos a parte de nutrição, né, por meio de novos cultivares de pastagem, misturas múltiplas, né, sais minerais, enfim, manejo, gestão da propriedade, e também melhoramos bastante na genética. Somando tudo isso aí, foi que proporcionou ao Brasil dar esse grande avanço. Um detalhe muito interessante ao recordar essa história, e eu estava revendo isso hoje, na história da Embrapa, nos nossos 40 anos, nós produzíamos há 40 anos atrás 660 mil doses de sêmen. No relatório da ASBI, agora o mais recente disponível, 8 milhões e 100 mil doses de sêmen. Então uma coisa extraordinária, né? Mas o fato maior de tudo isso é o Brasil, que era carente, hoje um dos maiores exportadores mundiais de carne bovina, né? Com um diferencial, que agora com o trabalho da Embrapa Territorial de Campinas, que está sendo mais divulgado, com preservação do meio ambiente. Então a agricultura e pecuária trabalha, faz todo esse retorno ao país, preservando cerca de 66% do ambiente original. Então tudo isso é motivo de muita satisfação para nós. Agora, a pergunta que você traz de fato, né? Como é que é? Podemos fazer mais? Olha, muito mais. Eu diria até o seguinte, que nós poderíamos dar um novo salto tecnológico igual esse que nós fizemos nesses últimos 40 anos. O importante é a informação chegar lá no campo, lá no produtor rural. Tem várias estratégias para a gente fazer isso, né? Eu trabalho na área de genética animal, então eu gosto de dizer que a resposta que o produtor rural tem depende do animal e do meio, não é verdade? Então tudo que eu puder melhorar no meio, o animal vai responder, eu vou ter uma melhor resposta. Essa é a equação básica, mais simples possível, que qualquer um entende. Então enquanto eu tiver gado ainda passando fome, pastagem degradada e etc., não dá. Então nós temos que continuar trabalhando isso aqui para melhorar a nossa resposta. Depois chegamos no animal, né? Então aí nós vamos melhorar geneticamente esse animal. E fazenda, Pilar, é fazendo. Esse é o ditado antigo. Fazenda é fazendo. O que significa isso? Todo ano nós precisamos repetir, mas não simplesmente repetir, aprimorar as práticas ano a ano, né? Então, um dado importante que venha ao caso da genética, do que a gente poderia ainda fazer melhor, é o seguinte: embora nós evoluímos muito na inseminação artificial, hoje em média 10% das vacas no Brasil são inseminadas. Mesmo assim, Pilar, nós ainda temos mais de 60 milhões de vacas que precisam de touro, tá? Então, daí vem um assunto muito importante, que poderia nos proporcionar um salto extraordinário. Touro, valor genético de touro. Por que o touro é tão importante? Porque o touro acasala com um número maior de fêmeas durante a estação de monta. Ele consegue trazer um benefício maior para o pecuarista. Então, enquanto uma vaca na vida útil deixa 8 bezerros, o touro pode deixar 50, 100, 200, depende da relação touro-vaca, né, e a vida útil dele. Então o touro é muito importante, primeiro por causa disso, que é relação touro-vaca. Depois, Pilar, você precisa, para repor touros e matrizes, cerca de 20%. Então vamos supor, um rebanho de 600 vacas. Eu tenho aí numa relação um touro para 30 vacas, eu tenho 20 touros trabalhando. Significa que eu preciso de 4 touros todo ano para substituir, 20%.
Matrizes são 600 matrizes, 20% de 600, 120 novilhas. Então, enquanto eu preciso reter 4 animais, touros, que serão touros, eu preciso de 120 novilhas. Então, nesse rebanho todo, que vai dar aí na faixa de 240 machos, 240 fêmeas, numa taxa de desmama de 80%, eu vou precisar de pouco mais de 1% dos machos, mas quase a metade das fêmeas. Ou seja, além da relação touro-vaca, a intensidade de seleção no macho é muito maior. Então, na hora que a gente joga esses dados numa equação de resposta, a gente pode demonstrar que o touro representa de 84% a 88% de todo o melhoramento que você pode fazer no plantel. E esse touro traz qualidade se ele tiver qualidade. Se ele não tiver, ele acaba fazendo um pioramento. Perfeitamente. Então, daí a importância de você ter um touro melhorador. E se o criador, o produtor rural, fizer um pouquinho as continhas muito simples, ele vai ver o seguinte: se ele usar touro melhorador, apenas pensando, por exemplo, numa variável muito conhecida da nossa cadeia produtiva, que é peso de bezerra desmama, né? Os leilões de gado de corte, nós temos aí uma parceria com a Correia da Costa, que a gente vai lá e busca esses dados todos. Quanto está o quilo do bezerro desmamado? A média do ano passado todo, R$ 5,40. Eu tenho, na avaliação genética do programa da Embrapa, GenePlus, eu tenho os valores genéticos dos animais. Então nós podemos demonstrar com toda tranquilidade que o impacto de um touro melhorador num rebanho comercial é da ordem de 18 quilos. Isso significa, Pilar, que cada bezerro, sendo filho de um touro melhorador, R$ 100 a mais, pelo menos, em relação à bezerrada de filho de touro comum. Então, apenas com esse ligeiro incremento a mais em cada bezerro. Então, apenas considerando o pequeno incremento de peso a desmama. Quantos bezerros um touro produz, mais ou menos, numa média, que a gente tem R$ 100 a mais em cada bezerro? Então, se você somar isso tudo ao longo da estação de reprodução, só esse incremento pode possibilitar o produtor rural a repor o touro que ele precisa. Não é um touro qualquer, um touro de 60 arrobas. Isso significa hoje 9 mil e poucos reais. Se você somar o touruno que você está descartando, aí você pode trabalhar até com um touro de 80 arrobas. Então é uma conta muito simples. Agora é preciso conscientizar o setor produtivo para trabalhar melhor essa questão. Reprodutores de genética superior garantem bezerros mais pesados, mais precoces e que proporcionarão avanços no rebanho da sua propriedade, como melhor ganho de peso, animais que serão abatidos mais cedo e ainda oferecerão melhor acabamento de carcaça. E as fêmeas podem ser retidas no rebanho para produzir bezerros ainda melhores na safra seguinte, fazendo uma evolução constante para melhorar a produtividade e, assim, aumentar a almejada lucratividade. E o Pecuária em Foco de hoje fica por aqui, mas a gente traz mais dessa entrevista nos próximos programas. Eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco.